Prontinho, começou a gravar? Vamos lá, então. Bom dia, hoje segunda-feira, aqui em São Paulo, muito frio. E seguindo o frio do final de semana, uma semana bem gelada que vamos ter. Mas é bom também, eu gosto de... Não sei vocês, mas eu gosto mais de praticar no frio. O calor também é bom, porque a gente consegue fazer outras coisas, mas no frio eu acho que não sei, mais fácil de manter as posturas, porque a gente não tá suando, né? Aquela coisa, enfim. Eu gosto. Só que a gente. Tá bom, tá ótimo, tá maravilhoso. E vamos lá continuar com o nosso tema do mês, que é internalizar. A gente teve a semana passada um panorama, né, sobre isso, entendemos o porquê de internalizar. É difícil de falar isso. E essa semana eu queria falar sobre alguns detalhes, assim, porque para internalizar, algumas coisas têm que estar um pouco mais lapidadinhas, um pouco mais certas. A gente tem que estar com algumas coisas mais certas no nosso corpo. O nosso corpo tem que estar bem e estar bem na prática para que a gente consiga olhar para dentro, né? Um corpo que está desconfortável não consegue olhar para dentro. Ele vai olhar apenas para o desconforto. Tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula com o nosso mantra Sahanavavatu. E aí depois a gente conversa um pouquinho, faz a nossa prática, faz nossas respirações e meditações, tá bom? Unimos as mãos em frente ao peito. Uma inspiração profunda. Om Sahanavavatu. Sahanau Bunaktu. Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim começamos a nossa aula. Então vamos lá. Eu citei rapidamente, né, que para que a gente consiga internalizar, o nosso corpo precisa estar confortável, estável, né? E para isso a gente precisa entender algumas coisas. Isso não só durante os asanas, né? Isso surge ali nos asanas, né? Essa estabilidade, esse conforto, mas ele tem que seguir no nosso corpo. Não adianta eu estar confortável durante o asana, chegar no pranayama e já não estou mais confortável. O asana, ele é essa construção desse corpo que vai seguir depois para pranayama, pratyahara, né? Enfim. Então, é algo que a gente tem que construir de fato, e não só para as nossas práticas de yoga, creio eu, e qualquer outra prática corporal, mas acho que também para a vida faz sentido a gente entender um pouquinho sobre limite confortável. Eu sempre falo para vocês que a gente vai chegar no nosso limite enquanto a gente está numa postura, num asana. Porém, esse limite, ele não é um limite que te causa dor, ele é o limite confortável. Lembra, existe aquela diferença entre o limite físico e o limite confortável. O seu limite físico ultrapassa o limite confortável, mas não é ele que a gente está buscando. Eu até dei um exemplo para vocês, né, de práticas corporais que não tem a ver com yoga, por exemplo, o circo. Dentro do circo você busca o limite físico, não o limite confortável. E tá tudo bem, porque a gente está falando de outra coisa, naquele contexto faz sentido. Mas nesse aqui não. Nesse aqui do yoga não. A gente tem que ficar dentro do nosso limite confortável. E esse limite não é fixo. Não é porque hoje, quando eu vou fazer Paschimottanasana, eu pego, sei lá, no meu tornozelo, que amanhã eu não vou conseguir pegar no meu pé. E também, isso também vale, né, ambas as mãos. Não é porque hoje eu seguro o meu pé que amanhã eu vou segurar o meu pé.
Limite confortável, ele é variável. Obviamente que a gente pode sim ir aumentando o nosso alongamento, óbvio, claro. Mas existem dias em que a gente não está tão confortável, existem dias em que a gente está com alguma questão, e aí não vai mesmo, e tá tudo bem. E também ele muda durante o dia. Na manhã, é muito bom praticar de manhã, tá? A recomendação é que se você não pode praticar várias vezes ao dia, que você pratique de manhã. Mas, de manhã, o nosso corpo, agora não, porque agora já são 11, mas eu dou algumas aulas mais cedo, e de manhã cedo o nosso corpo possui uma rigidez que vem do sono. Então é óbvio que o seu limite vai ser menor. Tudo bem. E aí lá à noite, depois que o seu corpo já está quentinho, já fez um monte de coisa, seu limite vai ser maior, né? Então, é sempre uma questão de ouvir. E aí a gente tem que estabelecer uma diferença que é crucial entre dor e alongamento. Algumas pessoas falam, mas quando eu alongo, dói. A dor, ela é sempre um alerta. Quando você sente dor, mas dor, é um alerta que o seu corpo está dando para você. Tipo, pare de fazer isso. Imagina que o fogo está ligado e você enfia sua mão no fogo. Não sei por que você enfiou sua mão no fogo. E aí vai doer. E isso está dizendo o que para você? Tira sua mão do fogo. Sua mão está queimando, tira sua mão do fogo. Ok? É um alerta. E esse é um alerta bem óbvio, né? Quando você tá ali durante o dia e seu sapato está apertando muito e você sente dor. E isso é um alerta. Seu sapato está apertado, está machucando seu pé. Tire. É sempre um alerta de que tem algo que não está legal, algo que está machucando, algo que está ferido, tá? O alongamento não machuca. Um alongamento que é feito dentro do limite confortável, óbvio. Não machuca. Se você passar do seu limite, ele vai machucar, é claro. Mas dentro do limite, ele não machuca. Ele pode causar um desconforto leve. E aí a gente tem que saber estabelecer essa diferença entre um desconforto leve e uma dor. Eu creio que todo mundo já tenha passado por algum momento que sentiu dor. Dor de verdade. Eu tenho uma aluna que quebrou o pé. E eu até estava conversando com ela sobre despertar de Kundalini, enfim, várias coisas. E aí eu cito para ela esse momento, na hora que você quebrou o seu pé, na hora que você chutou o sofá com o seu mindinho, o que você sentiu? Uma dor, e é uma dor intensa, né? Quebrou um osso. E essa dor, ela é tão forte que parece que todo o resto apaga. Né? Isso é uma dor lancinante, isso é uma dor muito forte. Existem dores menores? É óbvio que sim. Quando você sente uma dor de cabeça, por exemplo, não é o mesmo tipo de dor, mas você sabe dizer que aquilo é uma dor, que não é um simples incômodo. Não é um simples incômodo porque o negocinho que tá prendendo o seu cabelo tá puxando um pouquinho. Não é isso. É uma dor. Obviamente, o desconforto que segue por muito tempo, que vai aumentando, pode se tornar uma dor. Então, a gente tem que ficar muito, muito, muito atento a esses sinais. E aí que tá o jogo de olhar para si, de olhar para dentro. Quanto mais para dentro você olhar, mais fácil vai ser de perceber esses sinais. E quanto mais você perceber esses sinais, menos você vai passar o seu limite confortável e mais fácil vai ser de olhar para dentro. Então é um ciclo, tá? Que a gente tem que ir trabalhando, a gente tem que ir entendendo e percebendo. Algumas pessoas são mais sensíveis à dor, outras pessoas são menos. Existem, né, até pessoas que não sentem dor, enfim, outra coisa. Mas eu acho que cada um tem em si, entende o que é dor para si. E a gente nunca, jamais vai e quer alcançar isso dentro de uma prática de yoga. Não. Um leve desconforto, ok, pode acontecer, principalmente ali num alongamento mais forte, beleza. Mas dor, jamais. Inclusive, se sentirem dor, parem, porque a dor é um alerta, tá mandando você parar. E aí você para.
Ok, é isso. Essa foi a nossa conversa de hoje. A partir daí, a gente vai trabalhar mais algumas questões para interiorização. Fiquem atentos a isso. Vamos olhar para essa prática de hoje. Hoje é uma prática que vão ter algumas posturas que envolvem alongamento, algumas que envolvem força. Percebam aí, onde está o limite confortável de vocês? Não passem dele. Às vezes a gente tem que, no começo, principalmente no começo, a gente nunca praticou, enfim, tá começando qualquer tipo de prática, tá? Não necessariamente de yoga, a gente acaba passando do limite. Mas a gente vai entendendo. É importante que a gente vai entendendo. Ah, tá, calma, que é o meu limite. Ai, se eu passar. Não, volta. Entendi, beleza, é aqui. E aí você sempre vai, ok, será que eu posso um pouquinho mais hoje? Hoje eu tô bem, acho que eu vou. Acho que eu consegui um pouquinho mais. Então é sempre um jogo você com você mesmo. É algo que você vai ter que escutar o seu corpo. E é por isso também que eu, fazendo aqui, posso até te atrapalhar. Então me escuta, me ouve, vai fazendo, me ouvindo, tá com dúvida, olha, beleza. Agora, se não, foca em você. Porque às vezes para mim não dói, é confortável, mas para você não é. Então, se escutem e vamos com esse pensamento para a nossa prática de hoje, em que vamos começar deitados de barriga para cima. Então, vamos lá. Podemos ficar já com as pernas, os joelhos flexionados, apontando para cima. Planta dos pés no chão. Fechem os olhos e observem. Se vocês quiserem, a partir de agora, seguir essa prática de olhos fechados, fiquem à vontade. Eu super recomendo. Obviamente, se em algum momento você precisar abrir os olhos, também você pode. E se a gente for fazer alguma postura que exija os olhos abertos, eu falarei. Sinta o seu corpo aí no chão. Observe quais partes do corpo tocam o chão. E tem esse olhar que é para além de cuidadoso, curioso. Você cuida de si, sim, óbvio. Mas você quer também se explorar com cuidado, sempre. Vá sentindo esse corpo desde a parte mais externa, musculaturas, tendões, ligamentos e afins, até a parte mais interna, que vai envolver respiração, batimentos cardíacos, enfim. Tá sentindo? Nós vamos começar com uma sequência de pernas que vai ser bem legal para a gente testar o nosso limite confortável com segurança. Então, estamos aí com os joelhos flexionados, apontando para o teto. Vamos trazer a perna direita flexionada próxima ao peito, abraçando ela pela frente do joelho. E observe-se. Vá entendendo. Pense em toda a questão do limite confortável aqui. Este é um alongamento de posterior de coxa. E para alguns ele pode ser muito tranquilo e para alguns já pode ser bem desconfortável. Então, posicione-se da melhor maneira possível aqui e permaneça um instante. Daqui vamos estender a perna direita. A planta do pé direito aponta lá para o teto e os dedos do pé direito para a sua cabeça. Observe se você precisa flexionar um pouco esse joelho. Essa observação tem a ver com o seu limite confortável. Se ficar com a perna estendida é uma dor, tá? Então não, então flexiona.
Pronto, aqui não dói, mas alonga. Ah, legal. Você também decide aonde vai segurar na perna. Se vai ser lá na base da coxa, se vai ser lá no joelho, se vai ser mais em cima. Vai observando. E então, flexionamos novamente esse joelho direito e vamos levar o tornozelo lá próximo ao joelho esquerdo. O seu joelho direito aponta lá para fora do lado direito, exatamente, e o tornozelo esquerdo está apoiado próximo do joelho esquerdo. Do joelho esquerdo, tornozelo direito. E aqui nós vamos trazer a perna esquerda próxima ao tronco agora. A sua mão direita vai passar entre as coxas e a mão esquerda por fora. Abrace o seu joelho esquerdo. Observe o seu limite. Aqui o alongamento da parte posterior da coxa direita é um pouco mais intenso do que lá no começo. Então, talvez mude um pouco o quanto você consegue trazer a perna próxima do tronco. E tá tudo bem. Retornamos agora as duas pernas lá para o chão. As duas plantas dos pés tocam o chão. E você observa. Perceba se existe alguma diferença entre um lado e o outro. Vá sentindo. Essa parte aqui também é muito importante. Perdão. Esse momento em que estamos entre posturas, ele é muito importante porque o nosso corpo diz. Quando a gente sai de uma postura, ele ainda vai dizer. E ele vai dizer outras coisas. Então, se foi legal, se foi muito, ele vai te contar. Observe, escuta. E agora vamos repetir para o outro lado. Então, trazemos a perna esquerda próxima ao peito, abraçando o joelho esquerdo pela frente. Existe um certo vigor nesse puxar da perna, mas você não tensiona os ombros e fica dentro do seu limite confortável. Fique aí, observando. Teste. Se você não sabe, teste com cuidado, com calma. É claro, pessoal, que os testes podem ser feitos quando não existe nenhuma contraindicação, né? Uma pessoa que tem alguma lesão muito séria de joelho, que não pode ficar flexionando e puxando o joelho, aí a gente vai ter que avaliar e fazer alguma outra coisa. E daqui vamos estender essa perna. Entenda o seu limite confortável, como vai ficar essa perna, onde você vai segurar, vá se observando. E vá flexionando essa perna novamente, levando o tornozelo esquerdo lá próximo do joelho direito, deixando que o joelho esquerdo caia para o lado, formando o 4. E daqui nós vamos puxar a perna direita para próximo do peito, passando o braço esquerdo lá por dentro das pernas. Assim que chegar no seu limite confortável, permaneça.
Sinta este alongamento e observe. Retorne ambas as pernas para o chão, toque as plantas dos pés no chão e observe-se agora. Então, faremos uma preparação da cervical. Por quê? Porque em seguida vamos fazer uma invertida, então nossa cervical tem que estar bem preparadinha. Vamos unir os dedos, entrelaçar os dedos e levar as mãos embaixo da cabeça. Cotovelos caem para os lados a princípio. E você alonga o peito, axilas, parte superior das costas, observe. Daqui, os cotovelos vão apontar lá para o teto. E então, os seus braços vão levar a sua cabeça para cima, como quem quer encostar o queixo no peito. Lembre-se que quem está fazendo a força aqui são os braços. Lembre-se de sempre soltar a sua cabeça nas mãos e usar a força dos braços. Por quê? Assim, a gente vai sentir uma pressão lá na cervical. E aqui a gente entende o quanto a nossa cervical aguenta esse tipo de pressão sem de fato estar colocando peso em cima dela. Mais um pouquinho. Retornamos essa cabeça para o chão. Desentrelaçamos os dedos e sentimos. Enquanto vocês vão avaliando como estão, eu vou dar um recado sobre a próxima postura. Nós vamos fazer, pessoal, uma invertida. Vocês já sabem as contraindicações, então se você tem graves problemas cardiorrespiratórios, de pressão, qualquer tipo, tá, de problema de pressão, então se você tem pressão nos olhos, por exemplo, alta pressão nos olhos, atenção, por favor. Se você tem questões cervicais, lombares, enfim, de coluna, também tenha atenção. Se você comeu há pouco tempo, também vá avaliando, tá? Nós faremos uma invertida agora, que ela vai ter 3 etapas. A gente vai passar por Ardha Halasana, o meio arco, depois, o meio arado. Depois vamos passar por Viparita Karani, que é a ação invertida. E por fim, chegaremos em Sarvangasana na vela. Viparita Karani e Sarvangasana são muito parecidos, né? Eu tenho uma aluna que uma vez me perguntou, mas qual que é a diferença? E aí, às vezes a pessoa faz sem entender a diferença. A diferença é que em Viparita Karani, o nosso corpo não está alinhado 90 graus. Quando a gente entra em Sarvangasana, a gente quer formar um ângulo de 90 graus entre a nossa cabeça e a perna, ok? Quando a gente entra em Viparita Karani, não. Esse ângulo é diferente. A gente vai levar o nosso peso mais lá para as mãos que estão apoiando a nossa perna. E o peso fica mais distribuído lá nos cotovelos. É uma postura mais leve com a cervical. E vocês, obviamente, podem parar nela. Não precisam seguir para a Sarvangasana. Então, vamos lá. Vamos levar as mãos ao longo do corpo. Palmas das mãos tocam o chão. Porque vamos entrar primeiramente em Ardha Halasana, o meio arado. Então, daqui com as mãos no chão, braços ao longo do corpo, vamos estender ambas as pernas lá para cima
Se for necessário, você pode flexionar um pouquinho. Eu acho que uma imagem aqui para observe. Se você for parar aqui, tudo bem. Apenas observe o quanto você consegue deixar a perna estendida ou se precisa flexionar um pouquinho. E daqui nós vamos para Viparita Karani. Então, um leve impulso e seguramos as costas. Não ficamos com as pernas 90 graus. Elas param antes. E a gente apoia bastante o peso lá nas mãos. É confortável estar em Viparita Karani. É uma postura bem confortável. Ela não sobrecarrega a cervical e ela é uma invertida muito legal. Observe se você vai parar aí. Eu recomendo fortemente que, se você não tem costume em fazer Sarvangasana, você pare aí. Caso queira seguir para Sarvangasana, você vai estendendo mais as pernas lá para cima, as mãos vão passando para uma parte mais alta das costas e você chega a 90 graus, sentindo que existe um peso maior agora na sua cervical. E vamos ficar um instante na postura em que você estiver. Onde você estiver, flexione os joelhos, leve as mãos no chão e vá descendo bem lentamente, vértebra por vértebra. Se você não consegue levar as mãos no chão, segure o corpo, levando devagar. E volte a apoiar as pontas dos pés no chão. Observe-se agora, depois de ter feito qualquer uma dessas invertidas. Faremos, então, uma postura que vai usar bastante o abdômen agora para na alcácara. Então, com os joelhos flexionados, né, ponta dos pés no chão, você vai levar as mãos nas coxas. A partir daí, suas mãos querem tocar os joelhos e você vai tirando a cabeça e a parte alta das costas do chão, sempre levando o queixo no peito. Observe onde está o seu limite. Confortável. Chegou no limite confortável, fique. Se você acha que é possível ir um pouquinho mais hoje, você vai, eu até vou deslizar um pouquinho para trás, não tem muito espaço. Você vai estender as duas pernas mais ou menos a 45 graus do chão. Se for necessário, você pode até mesmo segurar nas coxas, mas idealmente você não segura e permanece aqui um pouquinho. Pode voltar se for necessário. Retorne se ainda não retornou, descanse. Essa é uma postura abdominal bem forte, mas bem segura. Na alcaça, não bate.
E daqui nós vamos deitando de lado, apenas para fazer uma transição para a postura sentada. Então, vá no seu tempo, apoiando-se, até que seja possível estar sentado com a coluna ereta e as pernas flexionadas, né? Você pode cruzá-las ou então deixar ambas no chão, não tem problema. Primeiro, observe o seu corpo aqui. Como ele está sentado? É muito diferente o corpo deitado do corpo sentado. São outros grupos musculares que se ativam. Algumas pessoas não conseguem se manter muito bem aqui com a coluna ereta. Então, óbvio que você pode fazer adaptações. Você pode se sentar numa almofada, você pode apoiar na parede ou em alguma superfície, né, reta. Ou, caso ainda precise, você pode se sentar numa cadeira, evitando se largar na cadeira, né? Mantendo sempre a coluna ereta. Observe o quanto você consegue flexionar as suas pernas e, se é possível, cruzá-las ou até mesmo entrar em lomos. Mas é só se for confortável, precisa ser confortável para fazer sentido. E daqui nós vamos fazer Yoga Mudra. Vamos levar as mãos lá no chão, à frente do corpo. E daqui nós queremos levar a nossa testa lá nas mãos. Então, vá flexionando as costas e também o pescoço. Quando chegar no seu limite confortável, você para. Eu tenho algumas alunas que usam blocos, almofadas, para conseguir relaxar melhor a cabeça. É uma opção. Fique aqui um instante. E voltamos devagar, desenrolando a coluna. A cabeça é a última que sobe. Sinta o seu corpo novamente. Faremos então uma meia-lua, ou então pode chamar também de uma roda, né? Chakrasana, só que sentados. Vamos levar as mãos ao lado do corpo. A gente afasta ambas as mãos até que apenas os dedos médios toquem o chão. E daqui nós vamos começar levando o nosso braço direito lateralmente lá para cima. Chegando na altura do ombro, você leva a palma da mão, vira ela para cima e continua subindo. Chegou ao lado da cabeça, estenda ainda mais esse braço, como quem quer alcançar o teto. E aí sim você vai lateralizar, apoiando a mão esquerda no chão ou então o antebraço esquerdo no chão. Alcance aí o seu limite. E respire nessa área que está sendo alongada. Retornamos. Paramos no centro e observamos
Então, vamos repetir para o outro lado. Braço esquerdo sobe lateralmente, chegou na altura do ombro, gire a palma da mão para cima, siga até chegar ao lado da cabeça. Alcançou o lado da cabeça, cresça, cresça esse braço esquerdo até que seja possível lateralizar, encostando a mão direita ou então o antebraço direito no chão. Sinta este alongamento lá no lado esquerdo e respire nele. Retornamos devagar. Sentimos aqui no centro. Você pode sempre arrumar a sua postura nesses momentos. Se observe. Faremos então uma leve e simples torção aqui sentados. Nós fizemos uma flexão, uma lateralização da coluna, agora faremos uma torção. Levando a mão direita sobre o joelho esquerdo. A mão esquerda vai lá atrás do corpo, o braço está estendido. E nós torcemos com a ajuda dessa mão direita, olhando por cima do ombro esquerdo. Se for possível, a sua mão esquerda pode passar por trás das costas e segurar na sua coxa ou no seu pé. Retornamos ao centro devagar. Observamos. E vamos torcer para o outro lado. Então, a mão esquerda sobre o joelho direito, mão direita lá para trás, braço estendido, torcemos olhando por cima do ombro direito. Avalie se é possível o seu braço direito passar por trás das costas e segurar no seu pé ou na sua coxa. Permaneça aí com a coluna ereta. Retornamos ao centro. Observamos. Para finalizar essa sequência com a coluna, vamos fazer então uma extensão. Entrando em Ustrasana, o camelo. Então, nós vamos descruzar as pernas e ficar de joelhos no chão. De joelhos não é sentado sobre os pés, mas sim de joelhos. Você observa se isso é possível. Se você precisar, você pode dobrar o seu tapetinho para deixar ele mais gordinho, pode colocar uma almofada, e se mesmo assim for muito desconfortável, aí você vai ter que pular. Aqui, nós vamos levar a nossa mão lá na lombar, bem próxima, né, da curvinha dos glúteos. Apoie-se bem. E você vai começar a abrir o peito e olhar lá para cima.
Observe o quanto é possível levar um pouco o quadril para frente e olhar mais para trás, sem tirar o quadril desse eixo em que você o colocou. Veja se é possível descer mais as mãos e, se for, veja se é possível e confortável segurar os pés, sem cair lá para trás. Não, a perna e o quadril continuam ali. E você olha lá para cima. Retorne lentamente. E daqui, agora sim, nós vamos sentar sobre os nossos pés e descansar em Balasana, que é a postura da folha, da criança, da reverência, enfim, em que nós vamos levar aqui a nossa cabeça lá no chão. Descanse um pouquinho. Vá, então, de fato, se deitando de lado a partir daqui, levando seu corpo nessa bolinha para deitar de lado. E quando se deitar de lado, você estica o corpo e gira mais um pouquinho, deitando com a barriga para cima. Eu vou só mudar de lado para poder enxergar. E aqui sim, estendemos nossas pernas. Vamos entrar em Shavasana, nossa postura de relaxamento. Podemos separar as pernas mais ou menos na largura do seu tapetinho. Os pés caem para fora, braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. Abre um espacinho nas axilas. Feche os olhos e se observe por um instante. O que o seu corpo está te dizendo agora? Ele sente que você passou do seu limite confortável ou não? Ou ele sente que você se respeitou bem? Ele sente que você se alongou ou não? Que você teve um pouco de receio em procurar o seu limite confortável? Vá se ouvindo e vá entendendo que isso vai te alimentando para as próximas vezes. Faça aquela observação que da parte do seu corpo mais externa até a mais interna. E após se observar, você vai permitir que esse corpo relaxe ainda mais e se entregue ainda mais ao chão. É como se houvesse um mar que está lá à sua frente e as ondas vão quebrando na praia e calma e lentamente se aproximam de você. E a água toca primeiro os seus pés,
Da próxima vez que a onda quebra, ela sobe um pouquinho mais. Vai imaginando que essa onda vai quebrando várias vezes. E que com cuidado e carinho essa água vai subindo cada vez mais pelo seu corpo. E isso te relaxa, te tranquiliza. Você se entrega cada vez mais a essa areia quente. Vá observando esse relaxamento. Vá tornando isso possível, permitindo que isso aconteça. Quando você perceber que o seu corpo inteiro já está entregue, você apenas observa. Deixe que sua mente circunde por este corpo. Você não precisa controlar mais nada. E aos poucos você vai adotando respirações mais profundas e lentas. E vai começando a se movimentar lentamente, entendendo o que o seu corpo quer fazer agora.
e você consiga se colocar. Será sentado. Dessa vez será em pé. Então vá com cuidado, vá com carinho. Sente primeiro, se organize, perceba se está tudo bem. E aí sim, você fica de pé, né? Vá aos pouquinhos. Se puder, isso. É. Por que de pé? Ai, não gostei. Vamos fazer o que aqui de pé? Exercício respiratório, pessoal. Mas hoje a gente vai fazer o Diana Banda de pé. Por quê? Eu acho que eu já fiz com vocês o Diana Banda deitados, sentados, e eu acho que de pé é o jeito mais fácil de fazer, tá? Então eu vou explicar uma vez, fazer uma vez e depois a gente faz. O Diana Banda, que a gente tem como uma trava, né? Bandas normalmente são essas travas que estão dentro dos mudras. Também pode ser classificado, e eu já vi essa classificação em alguns livros, alguns teóricos chamam de Uddiyana Kriya, como um processo de limpeza também, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou falar, fazer e depois a gente faz. Nós vamos nos posicionar de uma maneira que eu vou ensinar vocês, né? Um pouquinho mais curvadinhos, mas sem inclinar o quadril. Com o quadril bem encaixadinho, formando um C com a coluna. Depois nós vamos nos apoiar ou nas coxas ou no joelho, vai depender do seu tamanho, né? E apoie bem, deixe que você consiga, né, segurar e fazer uma forcinha aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Primeiro, a respiração vai ficar apenas torácica, né? A gente vai tentar anular a respiração abdominal e vai manter ela apenas torácica. E aí nós vamos, de uma vez, tirar todo o ar. Depois que tirarmos o ar, o nosso abdômen, às vezes, ele fica contraído naturalmente. E aí, sem ar, a gente vai soltar esse abdômen. E aí, sim, nós vamos encher a caixa torácica sem ar. Tá bom? É importante a gente fazer essa parte, porque algumas pessoas não conseguem relaxar o abdômen. Eu vou fazer uma vez, e aí depois vamos fazer juntos. Então, eu não vou falar, por motivos óbvios, mas a gente se coloca na posição. Depois volta. Vamos fazer junto? Óbvio que cada um faz no seu tempo, né? Porque cada um fica um tempo X dentro da pausa respiratória, tá? Então vamos lá. Depois que você não aguenta mais ficar sem ar, você inspira. Pode relaxar um pouquinho, respirar um pouquinho e depois a gente volta. Eu tô parada assim porque eu tô observando. Uhum. Quando a gente entra em Diana, gente, esse vácuo é bem perceptível. Tentei mostrar para vocês que dá até para segurar as
costelas. Legal. Podemos ir relaxando, nos tranquilizando e voltando para a postura sentada. Não vou falar muito agora, apenas sentem. Fiquem com a coluna ereta, fechem os olhos e apenas foquem nessas sensações causadas por esta prática. Você abre seus olhos levemente, suavemente, permanece imóvel por um tempo, apenas observando esse espaço. E aí sim você pode se mover e ajeitar. Algumas considerações sobre Diana Banda, ou caso você queira chamar de Diana Cria, também existe, tá? Essa concepção. É bem legal pensar em Diana como um cria também. Eu já ouvi essa pergunta, por isso que eu vou falar para vocês. Eu tenho uma pochetinha, dá para fazer? Claro que sim, gente, não tem problema, não atrapalha em absolutamente nada. Talvez seja um pouco mais difícil de perceber olhando, tá? Mas o exercício permanece o mesmo, você consegue fazer o vácuo da mesma forma, tá bom? Efeitos de Udiana Banda. O Diana, pessoal, é muito interessante
porque ele nos auxilia muito com este contato com o corpo sutil. Eu não trouxe ainda muito a fundo isso, porque exige um pouco mais de entendimento sobre o corpo sutil, que eu vou trazer para vocês, não se preocupem, sobre fisiologia sutil, sobre nadis, né? E, enfim, mas o que a gente pode pensar em Diana nesse ponto de vista, né? Nessa aproximação com o corpo sutil, é o que você sente quando você faz por dentro. Não é exatamente uma sensação apenas física. O que isso desperta em você, né? A gente tem um nadi aqui no meio, que passa dentro do nosso corpo. Não é exatamente aqui no meio, é lá dentro, né? Que é a Sushumna, que é esse nadi central. Porém, nele em específico, nadis são os canais onde passam o prana. Aí eu já vou entrar num assunto muito complexo, que depois a gente vai discutir. Mas nesse em específico não passa nada. E aí o que o yogi quer fazer? Ele quer fazer passar prana. E aí o dhyana é muito legal para a gente trabalhar com Sushumna, para a gente entender essa ideia de liberar esse nadi, enfim, não é uma coisa simples, mas é legal da gente ir entrando em contato. Outra coisa, agora um efeito secundário de Diana. Eu estava conversando com uma aluna e ela, enfim, tem questões, né, que ela passou por algumas questões, e ela estava me falando, nossa, algumas pessoas, alguns médicos, me recomendaram fazer gente, eu nunca tinha ouvido falar, é vácuo, chama vácuo. É uma técnica em que se faz esse vácuo no abdômen. E aí eu passei para ela o Diana, e aí ela me falou, nossa, parece muito. Eu falei, olha que legal. Também, então, serve para essas questões abdominais, assim, em que exigem um fortalecimento abdominal, né? Enfim, eu acho que é legal a gente saber disso, para que a gente possa entender melhor o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, né? E é isso. Namastê. Muito obrigada pela aula. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham tido curiosidade em olhar aí o limite confortável de vocês com muito, muito cuidado, mas também com curiosidade, porque é importante para a nossa prática e para o nosso corpo. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Amanhã estamos de volta e vamos continuar trabalhando com este assunto da interiorização. E beijos! Vou parar a gravação.